Excelente, excelente. Professor, sua trajetória, né, é notavelmente diversificada, né, passando pela educação, gestão de recursos humanos, segurança pública e cultura. Qual é o elo que une todas essas frentes, né? E o que motivou a aplicar seu conhecimento em áreas tão distintas assim? Fala pra gente. Na verdade, assim, eu recebi uma educação de uma família mineira muito religiosa, né? E que foi acrescida significativamente pela igreja, porque eu fui quase padre. Né? Então, tanto essa educação religiosa mineira como a educação seminarística me levaram muito para uma dimensão comunitária. Né? Então, tudo que eu me envolvo, inclusive os meus empregos, queria fazer só uma pequena correção, eu continuo sendo o diretor de gestão de pessoas da Fundação Benedito Pereira Nunes, que é a Faculdade de Medicina e o Hospital Escola, é meu cargo, inclusive de carreira, minha opção de vida. Estou lá completando 30 anos. Nossa. Como funcionário de carreira, né? E chegar a essa condição de diretor me deixa muito, muito feliz. Mas assim, os meus empregos, todos eles foram em fundacionais. E o que é uma fundação? Uma fundação é uma organização que, embora não tenha dono, ela é de toda a cidade. Então você veja assim, até nos empregos eu me tornei funcionário de instituições comunitárias, né? Porque é isso que é a Faculdade de Direito de Campos, a antiga, né? Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia. É isto que é a Fundação Benedito Pereira Nunes. É uma instituição tradicionalíssima, né, que é a mantenedora da Faculdade de Medicina e do Hospital Escola. Seus colegiados são eleitos, seus diretores são eleitos, eu sou diretor de carreira, né? Então eu acompanho todas as gestões, mas ela é uma instituição que não é de nenhum de nós, e é de todos, porque é da comunidade, é da cidade de Campos. Então eu acredito que o que me projetou nessas áreas todas foi essa formação que eu tive para me dedicar às causas comunitárias. Realmente eu tenho uma preocupação imensa com aquilo que é de todos. Bacana. E a política acaba também combinando, né? Combinando bem, né? Porque quando ela surge lá com os gregos, ela surge para criar, cuidar das coisas da cidade, né? A polis é isso, né? Você ter um apreço, você ter um cuidado, né, com aquilo que é de públicas. Tudo, né? De todos, né? Perfeitamente. E aí a gente pode fazer um gancho também já na segunda pergunta, professor, que eu quero que o senhor defina aqui, fazer um apanhado de quais foram as suas principais frentes de atuação nesses meses. Vou falar aqui no microfone, perdão. Quais foram as suas principais frentes de atuação nesses meses em que o senhor esteve na Câmara e como que o senhor avalia essa sua estadia, né, essa sua passagem durante esses meses agora lá pelo nosso Legislativo? Olha, eu quero até aproveitar esse momento, porque muitas vezes assim, a política, você tem que ter a palavra e honrar com a palavra, né? Então, assim, eu quando me tornei candidato a vereador, foi por estímulo e foi por incentivo e até uma certa pressão do prefeito Vladimir, né? Eu sou um homem de grupo, já há muito tempo eu milito no grupo a que pertenço, estou muito feliz no grupo que eu pertenço. Eu não gosto de fazer saltos, eu não gosto de ficar pulando daqui para ali, porque existe uma ideia que te orienta na sua opção. Sim. Né? E eu tenho uma ideia, aquela que eu aprendi lá na igreja, lá com os mineiros, de que a vida da gente, a gente tem que dedicar um tempo maior para aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam deve ser o objeto de nossa opção. E eu fiz essa opção lá enquanto estive na igreja, lá como mineiro, e fiz ela aqui também. Então, esta ideia de servir a população, de servir aqueles que mais precisam, me levou para ser vereador na Câmara. E o prefeito
me pressionando, conversando muito, nós chegamos à conclusão seguinte: eu vou ser eleito, que eu não entro para perder. Eu queria ser eleito, não sei se o prefeito acreditava, mas o fato é que eu tive uma votação expressiva, né? Significativa, e acho que isso se deveu também a toda essa militância minha comunitária, né? Meus votos, eu fui votado em 1081 das 1.149 sessões de Campos. Eu não sei se fui com mais representatividade, realmente eu não sei, mas sei que 1.081 sessões de 1.149 para um homem de bastidor como eu sou taxado, um cara mais de perfil técnico, é algo expressivo. E eu entendo que isso tem muito a ver com essa trajetória minha. Então, quando eu sou eleito, ele fala: mas eu não vou deixar você ir para a Câmara. Então, para que eu me tornei vereador? Né? Então, para que eu vou ser vereador? Não, eu ser vereador. Então, fizemos um acordo, combinamos 2 anos como secretário para ajudar o município, continuar ajudando o município, e 2 anos como vereador. Né? O fato é que eu fui agora por 2, 3 meses com uma missão muito específica. Não está ainda na contagem dos meus 2 anos. Porque os 2 anos de secretário são os 2 primeiros anos. Sim. Né? Sim, e os 2 últimos anos os anos que eu vou efetivamente para a Câmara. Mas havia uma necessidade da gente, no cumprimento do TAG, né? O TAG, que é o termo de ajuste e gestão do RPA, de fazer a reforma. É uma das ferramentas, a reforma é uma das formas de solução do TAG, e eu acabei pegando essa missão ao longo dos últimos 2 anos, me dediquei a ela. Ele falou: olha, Vânia, acho que é justo você fazer a sustentação da lei da reforma, porque você trabalhou com a lei da reforma, e eu fiquei muito feliz. E acabou que atrasou, demorou para votar, aí tinha mais umas leis lá. Então, assim, a lei da reforma eu sei que ela é polêmica por causa do tamanho dela, mas tudo em Campos de certa forma um pouco polêmico, porque Campos é uma cidade de uma extensão territorial absurda, de um volume de próprios públicos absurdos. Eu costumo dizer assim, quando eu fui presidente da Codenca, eu me assustei, porque lá em Juiz de Fora tem 5 cemitérios. Campos tem 24. Nossa! Então você veja assim, para você sustentar isso, para você fazer isso funcionar, então Campos não é para armador. Sim. Essa extensão territorial acrescida dessa densidade eleitoral, densidade populacional, que a maior parte está num pouco espaço, e a menor parte está distribuída numa extensão de 4.030 quilômetros quadrados, não é brincadeira, não. Tem que ter conhecimento, tem que ter, tem que ser técnico também, muitas das vezes, né? Então, além da lei, né, da reforma administrativa, eu tive a oportunidade de sustentar a lei da residência médica, né, do Hospital Ferreira Machado. Também fiz a sustentação, agora mais recente, do piso do magistério. Né? Então são, na última semana, 2 leis muito importantes para que a gente pudesse estar chamando os concursados auditores fiscais de tributo municipal, que é a lei da VPNI, que foi aprovada na semana passada. Seria, professor? A VPNI, na verdade, é uma lei que ela é conjugada com uma outra que foi aprovada, que é a lei da produtividade dos auditores fiscais. Então, há muito tempo atrás foi feito um concurso público, você tinha os fiscais de renda. Sim. Né? Eles eram 50, foram aposentando até que chegou a 4. Nossa! Então nós tivemos que reformular a carreira e criamos o auditor fiscal de tributo municipal. Perfeito. Então, como entrar com a turma nova tendo ainda 4? Então a VPNI foi uma lei que assegurou todos os direitos desses 4 que estão na ativa,
para que eles efetivamente levem esse direito para a aposentadoria deles. Então, para que a nova carreira não atrapalhasse, mas também não criasse a isonomia. Sim, né? Então, assim, foi uma forma da gente, e é uma forma que a gente aprendeu aí com o próprio Supremo, que está usando, né, a VPNI, foi com o Supremo que a gente foi buscar essa saída, e com isso a gente conseguiu assegurar o direito dos 4, porque os outros todos já estão aposentados, e ao mesmo tempo entrar com a galera nova, a moçada, que vai ter que criar a sua história, não é? Porque cada um tem que criar e cuidar da sua história, né? Na carreira profissional também é assim. Perfeito, né? E respeitar a história de quem desses já tá 4, exatamente, né? Que construíram, que ajudou a construir aí a nossa cidade. Agora, professor, antes de fazer a próxima pergunta, em cima do que o senhor está falando, e esse tempo que o senhor está na Câmara, vai compensar nesse acordo de 2 anos e 2 anos? Ou não é exatamente assim? Eu acho que é um bônus, né? Eu espero que seja um bônus. Ele vai diminuir 3 meses já? 3 meses, 90 dias. Rapaz, passa rápido, né? Aí o senhor vai ficar 3 meses a menos na secretaria. Eu acho. Olha, eu vou ser bem sincero, eu tenho dito isso, às vezes as pessoas podem até achar que eu brinco, não. Eu gostei mais da Câmara. Não, lá você não vai me responder, senão eu vou te fazer a próxima pergunta. Não, então o senhor já respondeu isso de tabela, deu um spoiler, né? Já deu um spoiler. Agora, antes do senhor completar, o senhor se sente mais útil como vereador ou secretário? E outra, para o retorno ao executivo, apesar, né, da sua vontade de permanecer na Câmara, o que falou mais alto? Fala para agora, se responde. Na verdade, assim, a vontade não é o mais racional. Sim. A vontade é uma paixão, a vontade é um querer. A razão não. A razão, ela te dá a dimensão, é o melhor, é o mais adequado, é o correto, né? O correto realmente é eu dar sequência a uma questão que é muito séria, e eu me impus como uma missão, que é a regularização da contratação de mão de obra da Prefeitura, que é esse TAG, né, que nós fizemos com o TCE, no sentido de regularizar os contratos de RPA. Eu tenho um entendimento, eu moro em Campos já há quase 40 anos. Foi exatamente quando eu cheguei aqui, estava se criando essa coisa meio anômala, meio atípica. E quando eu falo isso, eu não deprecio, ao contrário, para mim os prestadores de serviço, está muito claro, é uma mão de obra complementar fundamental à Prefeitura para que ela funcione. Mas o fato é que ela não gera nenhuma segurança previdenciária, ela não gera nenhuma segurança trabalhista, ela não gera nenhuma segurança financeira, e, portanto, eu tenho um entendimento, sempre tive, que não está correto com o trabalhador, né? Como profissional de recursos humanos, né? Desde o momento que o prefeito me convidou, eu disse a ele, né, sobre a minha posição em relação ao contrato e não às pessoas, porque, como disse, essas pessoas são fundamental na prestação de serviço ao município. Então, hoje eu percebo que isso está em curso. Acho que existe uma forma de fazer isso gradativo, e é isso que eu estou tentando ajudar o prefeito. Então, no momento, ajudar a cidade. No momento, eu vejo, né, que é racionalmente mais adequado eu estar na secretaria. Embora a minha vontade, e eu vou ser bem sincero, eu gostei demais da Câmara. É mesmo? Porque na Câmara, assim, as pessoas... há um embate. De polêmica, né, professor? Não é que eu não seja. Eu estou disposto a fazer uma polêmica ou um debate de ideias quando você tem ali um conhecimento que você domine, né? Que você está preparado. Eu sou comedido, né?
Eu vejo, por exemplo, os colegas e estou aprendendo muito, porque o domínio, né, da oratória, o domínio o time, né, de colocar uma ideia ou de uma frase, né, tudo isso eu estou aprendendo com eles. Mas assim, eu tenho um entendimento que eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. Não é? Então, assim, eu respeito muitas indicações. Eu não sou uma pessoa de fazer indicação. Não sei se o senhor reparou isso. Né? Às vezes eu gosto de fazer uma homenagem, fiz algumas de fazer, mas eu não indico uma questão de trocar uma lâmpada. Não é meu estilo. Né? O meu estilo é um estilo de debater uma lei, né, que eu tenha domínio e de efetivamente trocar ideia com os colegas. O aprendizado, e como eu fui limitado, eu fui para lá já sabendo que eu tinha data de validade, isso, querendo ou não, te inibe um pouco. Né? Eu fui com uma missão específica e não achei correto criar uma... Necessário, né? Criar... uma presença minha extremamente polêmica, né? Sendo que eu não daria sustentação a ela no curto prazo. Estava focado numa parte mais técnica, então defendeu técnica, porque realmente parte, né? Era fundamental aprovarmos. Você veja assim, eu estou fazendo uma resposta nos próximos dias, eu já volto com a missão de responder o TCE em 10 dias sobre o TAG e como a reforma foi importante. E agora, por exemplo, a aplicabilidade da reforma ela é gradativa. Ela começou em junho. Com 15 secretarias. Ela segue em julho com 10 secretarias. Quando chegar em agosto, tem mais 2 grandes secretarias, que é Educação, Governo, né? Educação e Assistência. Quando chegar em agosto, tem outras 2, Fundação Municipal de Saúde e Secretaria. Então, isso é técnico. Como você vai fazer a troca? Porque a troca hoje não é como era antes. Há 5 anos atrás. Hoje todo mundo tem que fazer uma admissional. Todo mundo, antes de tomar posse, tem que ir lá para o médico. E tem uns que tem que fazer exame. Mas tem prazo. Por quê? Porque um dia antes dele tomar posse, né, de começar a trabalhar, eu preciso informar o E-Social. Nós, na iniciativas privada, já estamos habituados com isso há um tempão. Exatamente. Já é de praxe, né? A pública não. A pública está aprendendo. Está adotando agora. Então, na verdade, assim, às vezes aconteceu no mês passado, nós demos posse a 1.030 pessoas em 10 dias. Olha, você pega 1.030 pessoas, é o número de funcionários que eu tenho na Benedito Pereira Nunes, que é o Álvaro Alvim e a Faculdade de Medicina juntos. Então, uma equipe cuidar de 1.030 pessoas no interstício de 1 a 10, por quê? Porque 10 é o fechamento da folha. Então, se eu fecho a folha de pagamento no dia 10, eu não posso dar posse a uma pessoa no dia 11, porque senão, chegar no final do mês, ela não recebe. E ela fica chateada com toda a razão. Então, assim, volto a dizer, a gestão pública, ela tem a questão política, mas ela tem uma outra, e há uma diferença, porque a política, ela permite o movimento pendular, né? Tem hora que está cá em cima, tem hora que vai lá embaixo. É da política esse movimento, altos e baixos. Tem hora que você é secretário, de noite, de manhã você amanhece exonerado, você deixa de ser secretário. Agora, a gestão pública, ela tem que ter o mínimo de linearidade. O mínimo. A gestão pública, ela não consegue ser gestão se ela também for pendular. Perfeito. Né? É lógico que pode ter momentos altos e baixos, mas tem que haver uma regularidade, porque se não houver, a população mete a ripa. A população pode acabar sofrendo também caso haja essa quebra, exatamente, né? Então, assim, isso na minha cabeça, Germano, é muito claro. Sim. Então, eu sei que tem horas que eu tenho que fazer esse movimento, e eu acho que a minha ida para a Câmara tem muito a ver com isso, de eu aprender isso, mas assim, está em mim.
a linearidade, a gestão, né? Eu não abro mão de ser um gestor, né, para ser um político. Eu acho que é possível ser político sendo gestor. Perfeito. Sim. Professor, falando em político, a gente, né, vai entrar agora nos bastidores da Câmara, né? E antes eu quero dar os parabéns de verdade, né? Toda essa dinâmica, né, do senhor lidar com a coisa pública, meus parabéns. Eu me sinto lisonjeado. E, inclusive, o senhor, antes da gente entrar no assunto dos bastidores da Câmara, o senhor me faz lembrar muito um amigo que eu vou levar para a vida inteira. Vou levar para a vida, vou olhar para a Câmara. Meu amigo Serginho Cunha, que eu mando um abraço, meu querido, meu parceiro. Como eu tenho saudade. Eu vi ele, por último agora, foi na usina, né? No lançamento da nova Moagem. Um grande amigo meu também me acompanhou, é uma peça fundamental na minha vitória, porque foi meu coordenador de marketing, né? Serginho, para mim, tem um dos melhores textos da cidade. Sim. Né? Então eu confio muito nele, além de ser uma pessoa extremamente espiritualizada, preparada, né? Porque isso a gente hoje a gente não aguenta a parada, né, da vida se a gente não tiver essa dimensão trabalhada na gente, né? E o Serginho sempre, quando está por perto de mim, ele e isso significa... é uma força, né, pai? Esse perfil do senhor, do Serginho, né? Essa coisa, né, tranquila, serena, centrada. Isso é uma força que o ser humano tem, e o Serginho e o professor Wagner, os dois têm essa particularidade, né? E, inclusive, enquanto, né, o professor estava aqui falando, né, explicava sobre a questão do pêndulo, né, da linearidade que a gente tem que seguir, parece que é uma aula realmente que a gente está tendo aqui durante a própria entrevista, né? Perfeito. Muito bom. Vocês são gentis. Dá uma força pra gente ouvir isso. Agora, professor, a gente vai, né, a gente vai para os bastidores da Câmara, a gente vai exibir o que vem acontecendo lá. Como o senhor também é vereador, o senhor pode estar interagindo, comentando, se assim o senhor desejar.